Boa noite, irmãos. É um prazer poder, mais uma vez, estarmos juntos e compartilhar da palavra de Deus com cada um dos nossos irmãos. Hoje, um dia especial, né? Trazendo aqui uma palavra do nosso Deus ao pastor Neil. Lembro que a última vez que eu estive aqui falando ao pastor Neil, eu falei sobre o nome do pastor Neil, né? Ele era o único das Américas. Então, e hoje nós temos um propósito diferente. O propósito diferente é falar sobre o pastorado. E quando nós olhamos para aquilo que o Senhor tem nos ajudado a compreender da palavra de Deus, muitas das vezes a nossa responsabilidade vai além daquilo que nós muitas das vezes temos compreensão. Eu, quando conheci o pastor Neil, né, ainda adolescente, né, pastor Neil? Íamos lá para Juquitiba, nos acampamentos, né? Zoávamos bastante com o pastor Neil. Porque o pastor Neil, ainda adolescente, ele já apresentava aí, queria ter maturidade mais do que a idade, aí ele tinha que ser zoado mesmo. Mas graças a Deus, tem sido uma bênção na vida desta igreja, tem sido uma bênção na vida dos adolescentes, dos jovens, e que Deus continue abençoando o seu ministério, meu irmão. Tá? A gente brinca, a gente dá risada, e eu falo para os jovens, né, falo assim, é uma pena que hoje não tem mais acampamento como tínhamos antes, porque os jovens aprendem muito. Mesmo com as brincadeiras, mesmo com ali o tempo de descontração, mas é uma fase de aprendizado que a gente carrega por toda a história. Então, que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida, abençoando a vida desta igreja e abençoando o seu ministério, né? Estamos lá no Jardim Sineira, já vai fazer 20 anos que nós estamos lá, antecedendo o pastor Neil aí, com a responsabilidade em 5 anos, mas não é fácil, não é fácil. Jardim Sineira é logo ali, né? Para quem não sabe, tem dia de quarta-feira que para chegar no Sineira eu demoro 2 horas, pastor. E eu confesso para o irmão que o tempo desgasta a gente e ele nos deixa cansado. Então nós já estamos ali há 23 anos no Jardim Sineira. Então o tempo passa muito rápido, muito rápido. Quando olho para aquilo que temos feito lá no Jardim Sineira, filha desta igreja, a responsabilidade que nos foi atribuída, eu espero em Deus, quando entregar aquele ministério para alguém, poder ter honrado a responsabilidade que a igreja tem confiado àqueles que se dispõem ao trabalho. Foi assim na vida do pastor Viana, foi assim na minha vida, foi assim na vida do pastor Neil e tem sido assim na vida de muitas outras pessoas. Eu lembro que o pastor Viana sempre falava isso aqui para a gente. Não importa começar bem, mas importa terminar bem. E terminar bem é um desafio muito grande, porque as adversidades da vida vai fazendo com que muitas das vezes nós sintamos ou tenhamos o desejo de desistir da responsabilidade que nos foi imposta, mas que Deus realmente vai dando força, Deus vai capacitando, Deus vai dando sabedoria para que nós, no decorrer dos dias, com a responsabilidade confiada, vamos aí, mesmo com as limitações, fazendo o trabalho que o nosso Deus tem dado a cada um de nós. Então, eu escolhi como tema nesta noite, pastor Neil, e a palavra vai ser direcionada mais a você, e os membros da igreja vão aí nos acompanhando, para que Deus também fale aos corações, e que a cada instante vá aí, através da graça e da misericórdia do nosso Deus, compreendendo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Então, o título desta mensagem é Ensine a palavra. Ensine a palavra. Independente do que venha a acontecer, ensine a palavra. E ensinar a palavra é uma responsabilidade confiada não aos perfeitos, mas àqueles que querem contribuir com a causa de Deus. Eu vou pedir que o pastor Neil leia para mim apenas Atos 6, 7. E aí nós vamos
depois da leitura deste versículo, estarmos aí, então, dando sequência à nossa mensagem. E nós vamos vendo aí como é que o Senhor vai falando a cada um de nós. Atos, capítulo 6, versículo 7. Então, o pastor Neil vai estar lendo para nós neste instante. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Pai, Deus de infinita misericórdia e graça, nos colocamos diante de Ti, Deus Todo-Poderoso, para em nome de Cristo Jesus suplicarmos, Santo Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça, o perdão pelos nossos pecados, para que nestes instantes, onde estaremos estudando a Tua Palavra, o Teu Espírito fala aos nossos corações, e nós possamos ter entendimento do que o Senhor tem a nos ensinar, para que em nome de Cristo Jesus o Teu nome seja glorificado através da ministração da Tua Palavra. Pedimos, Santo Deus, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, aqueles que estão nos acompanhando, Santo Deus, mesmo nos seus lares, que o Senhor fale aos seus corações, para que, tendo o entendimento aberto, se porventura ainda não tem o conhecimento da responsabilidade que tenha sido atribuído a cada um, possa ser despertado, Santo Deus, para o serviço que o Senhor tem nos confiado. Oramos a Ti, Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, quando nós olhamos para Atos, capítulo 6, nós vamos olhando uma coisa bastante interessante, irmãos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos achando que ali era só bênçãos, né? A igreja realizava milagres, a igreja fazia com que a solidariedade dos irmãos, a generosidade, a comunhão, contaminasse as pessoas de tal forma que elas eram influenciadas a abrir mão de tudo para fazer parte da igreja. E aí eu falo para os irmãos, como seria bom, tá? Se nós hoje pudéssemos olhar para nós e falar assim, olha, eu queria estar lá, fazendo parte daquela igreja, né? O irmão Neil cantava aqui durante muito tempo, o hino de Barnabé, natural de Chipre. E como é que os irmãos faziam para que a igreja realmente se fortalecesse? E aqueles que olhavam para o sacrifício dos mártires tinham o desejo de se filiar à igreja por tamanha dedicação. E aí você olha e vê que aqueles que faziam parte daquela igreja com toda a sua dedicação, mesmo assim tinham falhas. E Atos, aqui no capítulo 6, ele vai falando isto para nós, que a igreja não é perfeita enquanto ela existir na face da terra. E Deus vai usando estas pessoas para fazer com que estas deficiências da igreja faça com que nós olhemos para o trabalho realizado e não nos envolvamos com os problemas da igreja. Então, qual é a responsabilidade do pastor? A responsabilidade do pastor é ensine a palavra. Lá, a igreja tinha problema. Aqui, a igreja tem problema. Amanhã, a igreja terá problemas. E não adianta pastor querer ser solucionador de problemas, porque ele não vai acertar a igreja. E você fala assim, é uma pena. E os discípulos entenderam isso rapidinho. Porque quando o inimigo levanta problema dentro da igreja, ele quer tirar o foco do pastor da ministração da palavra, ele quer tirar a preocupação do pastor em realmente levar à igreja algo que traz a ela a edificação e se envolva com os problemas da igreja. Esta é uma astúcia do inimigo. Fazer com que a igreja tenha problema para que o pastor se desprenda do ensino da palavra e se envolva com o problema. Isto não é problema de pastor. Isto não é problema de pastor. E os apóstolos entenderam isto rapidinho.
Porque se eles começassem a se envolver com os problemas, a palavra deixava de ser pregada. E a palavra deixando de ser pregada, os problemas só aumentariam. E então, quando nós vamos olhando aqui para o livro de Atos, nós vamos vendo que aqui na terra não vai existir igreja perfeita. E mesmo que existisse, pergunte-se a si mesmo, se existisse uma igreja perfeita, ela me aceitaria como membro? Eu faria a mesma coisa que muitos estão fazendo. É lógico que não. E esta igreja um dia, quando Cristo vier buscar a sua igreja, mesmo os imperfeitos, que tiveram compreensão daquilo que Ele fez para perdão dos seus pecados, estará com Ele. Mas aqui você não vai encontrar a igreja perfeita. E sabe por que a igreja não é perfeita? Porque o pastor tem que continuar ensinando a palavra. Tá? E Deus não escolheu homens perfeitos para pregar a palavra. Deus escolheu homens dedicados. Deus escolheu homens preocupados. Deus escolheu homens envolvidos com a causa. E sem levar em consideração a perfeição destes homens. E nós vamos olhando, esses dias atrás eu estava fazendo mensagem sobre os reis, e ainda estou fazendo. Tá? E eu falei para os irmãos, quando você olha para homens da Bíblia, e você olha para a nossa compreensão que nós temos de sociedade hoje, padrão de família, comportamento de homens, e você olhasse para aqueles homens que a Bíblia nos dá como referência, como heróis da fé, como homens que realmente estavam ali preocupados com aquilo que Deus havia atribuído a ele como responsabilidade, a todos eles nós encontraremos defeitos e nós criticaremos. Sabe por quê? Porque Deus escolheu homens assim. E por que é que Deus escolheu homens assim? Para mostrar que somos carentes, somos necessitados da graça e da misericórdia de Cristo. E quando nós olhamos para a igreja aqui, os apóstolos vão ter este entendimento. A igreja composta de pessoas imperfeitas, ela terá problemas. E o pastor não tem que se preocupar em resolver problemas. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja para resolver problemas dos outros. O pastor tem que ensinar a palavra. O pastor vai se preocupar com as viúvas. Os apóstolos falam assim, não, esquece. Tem muita gente para dar comida para a viúva. O pastor ia se preocupar com os problemas que estão acontecendo dentro da igreja, de discussão de um e de outro. Não, tem muita gente aí para resolver esse problema. Prega a palavra. Ensina a palavra. Se dedique à palavra. E quando eles começaram a fazer isto, porque eles estavam comprometidos com a causa, com o reino, com o ministério que Cristo havia dado. Eles deixaram que outros resolvessem o problema e se dedicaram ao ensino da palavra. Eram porque eram perfeitos? Não. Porque estavam comprometidos com a causa, comprometidos com o reino. Então, quando nós olhamos, e eu olho para vocês, meu irmão, muitas das vezes nós exigimos que os pastores tomem decisões que outros poderiam tomar para minimizar a sobrecarga e ele realmente tivesse mais tempo para estudar a palavra. Atos está nos ensinando isto. Pastor, se dedique a pregar a palavra. Mantenha o seu foco no ensino da palavra. Problemas, atribui a outros. Eles irão resolver tão bem quanto você, pode ter certeza disto. Ou melhor do que você. Porque talvez você não tenha todo o tempo que ele tem para fazer isto. E os apóstolos entenderam isto rapidinho. Quando eles perceberam que era uma sutileza do inimigo desviar a atenção deles para problemas seculares.
E eles então vai fazendo com que a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, seja o foco principal da vida do pastor. Então, pastor, ensina a palavra. Ensina a palavra. Tá? E pode ter certeza que Deus tem dado pessoas para fazer aquilo que você acha que deve ser feito fora da pregação da palavra. As pessoas podem até querer achar que é responsabilidade do pastor fazer outras coisas. Tá? Eu tenho falado isso lá no Cirira. Eu até tenho feito outras coisas, mas não é responsabilidade minha. Não é. Porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Não vai? Vai. Por quê? Tem outros que podem fazer. Quando Lucas, ele escreve aqui o livro de Atos, ele tem alguns propósitos em mente para passar à igreja. E eu listei aqui apenas 3 deles. E o primeiro deles era mostrar o cumprimento da promessa de Deus, abençoando todas as nações, através da pregação da palavra, por meio de Cristo Jesus. Então as pessoas vão ser abençoadas se você pregar a palavra. E você deve pregar a palavra, para que as pessoas realmente tenham entendimento daquilo que Cristo fez para perdão dos seus pecados. Lucas, ele coloca que ninguém pode impedir a pregação do Evangelho de Cristo. Ninguém. Então, se problemas vêm, se dificuldades vêm, elas estão aí para aparecerem. O problema é que elas não podem ser um problema para a pregação da palavra. Não se envolva com isso, pastor. Não se envolva. Porque o seu foco, você foi chamado para pregar a palavra. Olha para a igreja. Vê quantas pessoas tem dentro da igreja. E quantas se comprometem a pregar a palavra. Muitos até se dispõem, mas não permanecem. Sabe por quê? Porque não é a responsabilidade dele. A responsabilidade é sua. Então você não pode se envolver com aquilo que ele pode fazer por você. E Lucas sabia disto. Ele também mostra que a cruz e a ressurreição de Cristo são a base da igreja. E você não pode tirar o foco disto. Você não pode deixar de falar da cruz. Você não pode deixar de falar da ressurreição de Cristo. Isso muitos não farão, mas é responsabilidade sua fazer. Porque você fazendo, você fará com que a igreja realmente veja aí que ela pode crescer através daquilo que a palavra faz na vida dos outros. Então, você não vai fazer a igreja crescer dando cesta básica. Você não vai fazer a igreja crescer fazendo caridade. Você não vai fazer a igreja crescer fazendo milagres. Você não vai fazer a igreja crescer... Não vai. Você faz a igreja crescer pregando a palavra de Deus. E o apóstolo, aqui, ele vai mostrando isto. Lucas vai nos ensinando isto, fazendo com que tenhamos o entendimento disto, que a igreja cresce. E quando a igreja cresce, cresce também as suas necessidades, cresce também os seus problemas. E os apóstolos, quando percebem isto, eles vão então se preocupando em fazer com que as suas responsabilidades façam com que a responsabilidade dada a eles vai capacitando, vai dando a ele habilidades para administrar melhor aquilo que Deus tem confiado a ele. E quando nós olhamos para Atos, nós vamos vendo o Senhor aqui falando
para nós a respeito de como é que a igreja vai crescendo. A igreja cresce através de homens dedicados, através de homens comprometidos, através de homens que sabem realmente colocar as suas prioridades em primeiro lugar. Não as suas necessidades, mas as suas prioridades. E qual é a prioridade do pastor? A prioridade do pastor é ensinar a palavra. Não resta outra coisa. Não resta outra coisa. Você pode falar assim, pastor, mas não tem como, irmãos. Você tem uma igreja sadia, sem o ensino da palavra de Deus. Não tem como você ter uma igreja forte, sem a pregação do Evangelho. Não tem como você ter uma igreja saudável, sem que ela conheça Cristo Jesus. E a igreja só vai ter entendimento disto, se nós pregarmos a palavra. Você pode olhar para as pessoas, e as pessoas têm trabalhado de todos os jeitos para fazerem igrejas crescerem. Mas a igreja cresce e você vê igrejas cheias com pessoas que não têm certeza de salvação. Você vê igrejas cheias com pessoas que não conhecem a Cristo. Você vê igrejas cheias com pessoas que não têm certeza para onde vai após a morte. E olhando para esta situação, nós vamos vendo aqui Lucas falando para nós. Não existe outro meio. Não existe outro meio de você fazer com que a igreja realmente cresça sem que haja a pregação do Evangelho. Ensine a palavra, pastor. Ensine a palavra. Você fala assim, Ari, é chato, eu tenho feito isto, e você cobra disto de mim, mas quem cobra não sou eu, quem cobra é a palavra. E a palavra diz que você não pode ter outra visão como pastor. Você não pode ter outra visão como pregador do Evangelho. Porque na hora que você perder esta visão, você perdeu o propósito pelo qual foi chamado. E aí você vai vendo pastores querendo fazer uma série de coisas e perde a prioridade do apóstolo. Os apóstolos olharam para os problemas da igreja e falaram assim, não é este o nosso propósito. Não é esta a nossa visão. Não foi para isto que fomos chamados. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. 15 anos pregando a palavra de Deus. Parece muito tempo, né? Parece. E eu falo para o irmão, falo assim, olha, está fresquinho na minha memória o dia que o irmão foi consagrado. Fresquinho. Parece que foi ontem, né, pastor Viana? Parece que foi ontem. Já tem 15 anos, pastor Nil. 15 anos para que você realmente continue olhando para o alvo que é Cristo. Não desista desse propósito. A prioridade dos apóstolos estavam correta na ministração da palavra. Nunca deveria negligenciar por causa de fardos administrativos. Não deveria realmente mudar o foco por causa de outras tarefas da igreja. Vai aparecer, tem aparecido, eu sei disto. Mas o seu foco é pregar a palavra. Se o ensino da palavra for negligenciado, você perdeu o foco, você perdeu a visão do propósito pelo qual foi chamado. Quando nós nos dedicamos a pregar a palavra, Atos 12, 24, ele diz que pregando a palavra, ensinando a palavra, o Senhor há de fazer com que esta palavra seja multiplicada. Então pregue a palavra,
Tá? Porque você pregando a palavra, você vai fazer com que outros sejam alcançados com a verdade. Se você deixa de pregar a palavra, muitos que poderiam ser alcançados com a verdade, não serão. Então, Atos 12, 24 diz, pregue a palavra. Porque se você prega a palavra, ela se multiplica. Porque o seu foco, o seu propósito, a sua visão, deve ser isto, pregar a palavra. Atos 13, 49, ele diz que se você prega a palavra, ela vai alcançar todas as regiões, todas. Então, se você prega a palavra hoje, nós estamos diante de um cenário no qual nós temos aí uma abrangência enorme da palavra. Nós estamos fazendo isso daqui. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, é de surpreender. Né? Tem gente da Índia, tem gente do Afeganistão, olha só, gente dos Estados Unidos, gente do Japão, que mandam mensagem porque ouviu a palavra. Olha que coisa interessante. Quando é que um dia poderia eu enviar uma palavra do Evangelho à Índia? Mas pregue a palavra. Você não tem noção de onde é que esta palavra chegará. E a Bíblia nos garante que se você divulga a palavra, ela chega a todas as regiões. Se você negligenciar a pregação da palavra, ela certamente minguará. E o Senhor Jesus vai falando para nós que quando nós pregamos a palavra, Atos 19, 20, diz que quando a palavra é pregada, quando a palavra é ensinada, ela cresce poderosamente. Então, pastor, pregue a palavra. Pregue a palavra. Porque quem vai fazer com que a palavra pregada transforme corações, alcance os propósitos pelos quais ela está sendo designada, é o Espírito Santo de Deus. E ele fala assim, olha, prega a palavra, porque quando você prega a palavra, você recebe poder. E você transfere poder através da ministração da palavra. Atos 1,8 vai dizer isso. Ser testemunha. E quando você se torna uma testemunha, você recebe poder. Para quê? Para pregar a palavra. Para pregar a palavra. E esta é a responsabilidade que o pastor sempre tem que ter em mente. Não pode desistir desse propósito. Se você foi chamado, atente-se a isso. Muitas coisas desviarão o seu foco. Muitas coisas farão com que você perca a sua visão. Mas se prenda a isto. Você foi chamado para ensinar a palavra. E quando você ensina a palavra, você transmite uma palavra de poder. Você transmite uma palavra de autoridade. Você transmite uma palavra que transforma vidas. Porque não é a sua palavra, é a palavra de Deus. E esta palavra que foi confiada a você na ministração, você não pode negligenciar esta responsabilidade. Tem uma citação aqui de Pierre Marcel, que ele diz, o Evangelho deve ser pregado com temor, humildade e tremor. Ele não apela para a sabedoria do homem. Ele não invoca sentimentos pessoais ou uma adaptação enganosa para o gosto do dia, mas sim uma fidelidade absoluta às Escrituras. E ele invoca o poder do Espírito Santo, a sua manifestação, de forma que a fé possa ser fundada sobre o único poder verdadeiro, o poder de Deus. Então, pregue a palavra com temor, pregue a palavra com humildade, pregue a palavra
com tremor. Porque esta palavra, ela vai fazer com que aqueles que ouvem entendam que este é o verdadeiro propósito do Evangelho, que é fazer com que o poder de Deus transforme corações. E nós vamos olhando para isto, e a cada dia, quando nós vamos nos entendendo, compreendendo melhor a responsabilidade que o Senhor tem nos dado, mais perto daquilo que o Senhor tem nos atribuído, nós vamos chegando. Spurgeon dizia o seguinte: não procuro outra forma de convencer pessoas, além da simples pregação do Evangelho e da abertura dos ouvidos do homem para ouvi-lo. No momento que a Igreja de Deus menosprezar o púlpito, Deus despreza a igreja. Então, este lugar foi dado a você, para que você pregue a palavra, ensine a verdade. O Senhor tem confiado isto a você. O versículo 7, que o irmão leu, ele vai atribuir à palavra de Deus responsabilidade àqueles que o Senhor chamou. E você tem que entender uma coisa, como nós precisamos ter o entendimento. Nós não iremos mudar o mundo sozinho. Não. Mas, nunca pense que a sua parte é insignificante. Porque, com certeza, você tem uma importância neste processo. E você é muito importante nesse processo. Então, por menor que seja a parte que você tem feito, esta parte que você tem feito tem sido de grande importância para o crescimento do reino. João Calvino dizia o seguinte: o ofício do ensino é incumbência do pastor, por nenhum outro motivo, senão o de que somente ele agrade a Deus. Então, quando você prega a palavra, o propósito da ministração, o propósito do ensino da palavra é fazer com que você agrade a Deus, porque é Ele que está te ouvindo. Os outros participarão deste ensinamento. Pregue a palavra, ensine a palavra. E este é o ensinamento que Lucas tem nos dado através do livro de Atos, para que nós não venhamos nos envolvermos com outros afazeres, a não ser ministrar a palavra. Que Deus, meu irmão, te abençoe e faça com que estes 15 anos se multiplique por mais 15, por mais 15, por mais 15, e na eternidade nós nos encontraremos lá. Amém? Deus abençoe. Pastor, muito obrigado.